Bom dia. Iniciamos a aula de hoje fazendo primeiro uma oração ao Senhor, pedindo a Ele graça, que nós aprendamos das Escrituras o que Ele tem a nos ensinar nesta manhã. Senhor, nós estamos aqui em mais uma aula de EBD, agradecidos, Senhor, porque o Senhor tem sido generoso conosco, nos ensinando, Pai, nos instruindo por Tua palavra, nos revelando a Tua vontade, Senhor. E isso é um privilégio que o Senhor concede a nós, Teus filhos, e ainda ter oportunidades de conhecer ao Senhor, conhecer o Teu caráter, conhecer, Senhor, a Tua vontade, conhecer os Teus princípios e, acima de tudo, conhecer o Teu Filho, por meio de quem nós temos salvação. Muito obrigado por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos livrando de distrações, nos livrando, Senhor, na nossa mente devagar por nossas preocupações. Livra-nos, Pai, de ansiedade excessiva nesse momento e que o Teu Espírito Santo nos faça ter a mente cativa na Tua palavra, para nós aprendermos e nos deleitarmos na Tua palavra nesta manhã. Assim oramos, com alegria e com santo temor também, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então para a próxima pergunta do breve catecismo de Westminster que nós estamos estudando. Nós estamos naquela segunda grande parte, da 21 até a 84. Hoje veremos a pergunta de número 28. E a pergunta de número 28 é a seguinte: em que consiste a exaltação de Cristo? Vamos todos repetir? Em que consiste a exaltação de Cristo? Por que nós estamos vendo hoje sobre a exaltação de Cristo? Quem responde? Pode falar. Ele ressuscitou ao domingo, ok. Mas de acordo com um programa de estudo no breve catecismo, a pergunta 27 foi que nós vimos sobre a humilhação de Cristo. A humilhação de Cristo. Hoje veremos então sobre a exaltação de Cristo. E a resposta que o breve catecismo nos apresenta é a seguinte: a exaltação de Cristo consiste em Ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai e em vir para julgar o mundo no último dia. Todos juntos, vamos lá, classe? A resposta é: a exaltação de Cristo consiste em Ele ressurgir dos mortos ao terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai, e em vir... Amém. Essa é a resposta que nos revela a exaltação de Cristo. Vamos aos textos bíblicos. Depois a gente vai para a parte didática, explicando aplicações para as nossas vidas. O primeiro texto que nós vamos ler é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4. Esse texto, nós vimos parte dele na pergunta 27. Os irmãos se lembram? Vamos ler o 3 também, porque aí completa o raciocínio do apóstolo Paulo. Versículo 3 do capítulo 15 de 1 Coríntios diz o seguinte: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. : que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Nós vimos na última aula que Cristo morreu. Isso foi um sinal de exaltação ou humilhação? Humilhação. Por quê? Como que um Deus morre? Exatamente. Mas Deus se submeteu à limitação humana e morreu. O Deus da vida, o Deus que é vida, se permitiu morrer, ser temporariamente vencido pela morte. Morreu, foi sepultado. O que é isso? O sepultamento é
prova da morte, perfeitamente. O sepultamento é prova de morte. Prova de que o corpo de Cristo, físico, expirou, acabou. Não tinha vida mais, não tinha batimento cardíaco. Não houve, por exemplo, como acontece em alguns casos, em que a pessoa ela para de respirar, né? Quem conhece aqui medicina sabe que a pessoa às vezes para de respirar, mas existem algumas manobras de ressuscitação em que a pessoa não tem morte clínica, mas ela volta, o corpo volta a funcionar normalmente, mas não houve morte. Aqui, o sepultamento é a prova de que não somente houve uma parada momentânea dos batimentos cardíacos de Jesus, mas ele morreu e não houve volta. É lógico que nós estamos falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Daqui a pouquinho ele voltou. Mas naquele momento, ele morreu mesmo. Tanto é que houve rigidez cadavérica. Se passasse muito tempo, como passou, houve cheiro de cadáver, putrefação. Será que não? Claro que sim. Houve morte corporal. Não teriam embalsamado, exatamente, preparar o corpo para, né, uma preservação por maior tempo, né, por conta do mau cheiro e tudo mais. Sepultamento, agora sim, vamos ao texto. E que, bom, foi sepultado e agora sim a exaltação de Cristo. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora houve então a exaltação do nosso Senhor. Ele ressuscitou. Ele veio da morte para a vida. Ele passou a parte do momento em que há total perda de vida física, absoluta perda de vida física, mas de repente ele no domingo pela manhã, o coração dele passou a bater novamente. E Jesus ressuscitou e ele abriu os olhos. E ele levantou do sepulcro. E ele empurrou a pedra do sepulcro, que nós vamos ver daqui a pouco. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus. E essa é a esperança da nossa salvação. Vamos ver, eu não coloquei ali, mas eu gostaria de ler com vocês. Do verso 12, vamos ver até o 24 rapidinho, o que o apóstolo Paulo explica sobre a ressurreição. Porque a ressurreição é a esperança da nossa fé. Porque, como nós vamos ver aqui no texto, o que faria sentido nós crermos num Deus que morreu e que não nos daria vida novamente, porque nós, pecadores, estamos sujeitos à morte? Faria sentido para nós que essa vida terminasse no sepulcro e nada mais depois disso acontecesse? A nossa esperança é a ressurreição que há em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo nos mostra isso com um belíssimo detalhe aqui. Ora, se, verso 12, capítulo 15, até o 24, vamos lá. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Argumento que os coríntios estavam dando. Não há ressurreição de mortos. Aí Paulo fala, então se não há ressurreição de mortos, vocês estão dizendo que Cristo, que foi visto e testemunhas viram a ressurreição dele, não ressuscitou. Continuando. 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitem. O apóstolo Paulo está falando assim, então se vocês estão querendo crer que não há ressurreição, então nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, porque ele ressuscitou a Cristo. Se, aqui é a argumentação dos coríntios, Paulo está dizendo
que é uma verdade. Não, é se ou. Levando-se em conta o que vocês estão dizendo. Não faria sentido. Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ele repete o que ele disse. E o 17. E se Cristo não ressuscitou, de novo ele diz: é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ou seja, na morte. O salário do pecado é a morte. E se nós somos pecadores e praticamos pecado, nós estamos retidos pela morte. Que esperança há para você e para mim se não há ressurreição? Mas não é a ressurreição de Cristo, ressurreição nossa também, porque nós ressuscitamos em Cristo, como ele vai dizer aqui. Nós teremos um novo corpo ressurreto em Cristo, como o corpo de Cristo. Verso 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Os que adormeceram em Cristo, os que morreram e creram em Cristo, estão mortos. Paulo está dizendo assim, então para eles não há esperança. Quem sabe para nós que estamos vivos, diz o apóstolo Paulo, possa haver alguma esperança, que se Cristo voltar hoje nós estamos vivos, nós não experimentamos a morte. Isso que Paulo está argumentando aqui naquele momento. Mas para os mortos, para aqueles que adormecem, então para eles acabou? Se a nossa esperança é em Cristo, esse versículo é belo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Nós cremos na ressurreição, nós cremos na esperança que há na vida eterna, e lá nós teremos novamente um corpo glorificado, ressurreto, por meio de Cristo Jesus. Um corpo perfeito, sem pecado, essa é a nossa esperança. Porque se isso não existisse, nós seríamos as pessoas mais infelizes neste mundo. E o verso 20 diz o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Paulo está dizendo assim, ó, Cristo ressuscitou, e a partir dele, o primeiro, as primícias, é a primeira parte, Ele foi o primeiro que ressuscitou, e com Ele, nós ressuscitaremos também, todos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ressuscitarão com um corpo glorificado para a eternidade. Para a eternidade. 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, lembra que nós vimos isso no início do catecismo? Lembram-se? A doutrina do pecado original. Todos morremos em Cristo, todos morremos em Adão. Aquela descendência, o nosso primeiro pai, a nossa primeira mãe, eles pecaram, e a partir dali toda a semente humana é corrompida pelo pecado, e estão escravizados pela morte. Estão escravizados pela morte, porque quem peca, a morte é o salário. Você que trabalha, você trabalha e no final você chega lá para o seu patrão e fala assim, ó, eu trabalhei e todo esse esforço no mês, os 30 dias, agora por favor me dá meu salário. Eu mereço o meu salário. Eu mereço o meu salário, eu trabalhei, então por favor me pague. Para Deus você fala assim, Senhor, eu pequei todo esse tempo, eu mereço a morte. Na verdade não é você que está dizendo para Deus, Deus diz isso para você e para mim. Você pecou? Toma aqui o seu salário. A morte você merece. Isso desde Adão para cá. Entenderam? Agora olha só. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos quem? Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, creem no nome dele, têm a vida eterna. Serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Olha só que legal. Cristo, as primícias. O primeiro que ressurgiu, e a partir dele, depois, os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia, essa é a nossa esperança. Você crê nisso? É a palavra de Deus que está dizendo para você. Cristo ressurgiu, Ele ressuscitou, Ele passou da morte para a vida. E a palavra de Deus está dizendo assim, ó, na vinda dele, se você estiver morto, você vai passar a viver novamente. Mas com consciência, Rodrigo? Sim, com consciência. Com um corpo assim, estranho que nem o meu? Não, um corpo perfeito. Sem dor, sem tristeza, sem pecado, sem preocupação. Onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza.
O seu corpo será glorificado como o corpo de Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ressuscitar com Ele em sua vinda. Louvado seja Deus. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Muito bem. Próximo texto, Efésios 1, 20 e 21. Quem escreveu a carta aos Efésios? Paulo. Paulo de Tarso? É, né? Isso mesmo. Muito bem. Paulo de Tarso. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim o texto sagrado. Ele quem? Você tem que ler o contexto anterior. Deus, tá? Exerceu esse poder, o poder que ele está mostrando de Deus. Ele exerceu esse poder em Cristo. O que ele fez? Qual que foi a prática do poder de Deus em Cristo? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Gente, nós vimos na 27 o Cristo humilhado, o Cristo que foi cuspido, o Cristo que foi esbofeteado, o Cristo que foi amarrado, o Cristo que foi posto numa cruz, o Cristo que foi traspassado, o Cristo que foi injuriado, o Cristo, o Filho de Deus, que foi humilhado, vituperado, houve uma vergonha pública, que foi morto no madeiro, uma morte maldita, o Cristo. Agora o apóstolo Paulo está dizendo assim, Deus, aquele Cristo, o Filho dele, Jesus, foi exaltado, ressurgiu da morte, e agora Deus deu ao Filho o lugar à sua direita, acima de todo nome, do todo principado, potestade. O que é principado e potestade? Isso, são poderes sobrenaturais. Exatamente. O que mais? Acima de todo nome. Qualquer pessoa que já passou nessa história e que há de nascer, jamais chegará a isso aqui do poder de Jesus Cristo, ainda que pense que tenha. Homens que pensam que têm poder, que muitas vezes acham que com o poder que eles têm na mão de apertar um botão e ativar uma bomba nuclear, eles pensam, eu dominarei o mundo. Isso é nada. Isso é nada. Jesus Cristo tem todo o poder. No céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Nome que se possa mencionar não só no presente século, mas também no vindouro. Deus, através de Jesus Cristo, executou o seu poder. Todas as eras, em todas as épocas. Na eternidade passada e na eternidade futura. Aqui Paulo está dizendo. E no vindouro. Todo o poder pertence a Jesus, como nós cantamos. Aleluia. Outro texto. Atos. Capítulo 17. Versículo 31. Então lê, Marcão, bem alto, por gentileza. Atos 17, 31. Muito bem. Deus, com seu poder, ressuscitou o seu Filho, Jesus Cristo. Deus deu a Cristo o nome que está acima de todo nome. Agora deu a Cristo também o poder de julgar. Julgar. Ele julgará. E por meio de um homem, por meio de um varão que destinou e acreditou. O que acreditou? Deu a certeza para todos, é a palavra de Deus que está dizendo, esse homem há de julgar o mundo. Quem que disse isso? O apóstolo Paulo, numa pregação lá em Atenas, na Grécia. Falou para todo mundo ali. No último dia, Jesus virá para julgar.
Hoje Ele está para salvar. Salvar. Eu vou dizer para você, se você não crê em Jesus Cristo, hoje há uma oportunidade para você nesta manhã. Hoje Ele está aqui nesta manhã. Se você se render a Ele e falar, eu creio em Jesus Cristo, é Jesus que eu quero para a minha vida, Ele vai fazer sentido para essa minha vida torta. Eu quero Jesus Cristo. Hoje Ele está para te salvar. Mas chegará um dia em que Deus colocará um ponto final no momento ou na oportunidade de redenção, e Ele julgará. E ali, naquele momento, dali para frente, não haverá mais possibilidade de redenção, de salvação. Não é naquele momento em como Jesus mostrou na parábola do rico e do Lázaro, não é? Rico e do Lázaro, em que depois da morte, bem que eu poderia ter crido em Jesus Cristo lá atrás. Quantas oportunidades eu perdi, mas ainda assim, Deus me deu uma oportunidade. Não. Pós-morte, ou no dia do juízo final, não haverá possibilidade para ninguém. Por isso, se você tem vida hoje, a palavra de Deus diz que há esperança para você. Aleluia. E um dia, Jesus, exaltado, glorificado, perfeito, nosso Senhor, Senhor dos céus e da terra, virá para julgar vivos e mortos. Aleluia. Vamos então à parte didática. Da humilhação para a exaltação. Nós vimos na pergunta 27 que a encarnação de Cristo se deu em um processo declinante de humilhação, que se tornou cada vez mais aguda. Por quê? Iniciou por um processo de humilhação. Mas como assim, Rodrigo? Um bebezinho nascer, como que pode ser tão humilhante isso? É uma sujeição à humilhação. Deus, que é eterno, que não tem tempo, que não tem início nem fim de dias, se sujeitar ao tempo, encarnar-se, o Criador tornar-se criatura, se sujeitar ao tempo, a um nascimento natural. Isso é humilhante, isso é uma situação de humilhação. Nasceu, se fez homem, e enquanto homem, padeceu também humilhação, sofreu, foi pobre, foi rejeitado inclusive por seus familiares. Nós vamos ver, quem sabe, na próxima pregação em João, que seus irmãos não creram nele. Foi humilhado. E esse processo de humilhação que nós vimos na pergunta 27 foi declinante. O que é declinante? Foi caindo. Foi cada vez mais intensificado o processo de humilhação, culminando, ou seja, chegando no ápice, o ápice inverso, né? Lá embaixo, do Deus vivo, morrer, se sujeitar à morte, culminando na sua execução, permanecendo detido pela morte por alguns dias. Agora, vamos lá. Porém, em poucas palavras, a resposta da pergunta 28 mostra o poder e a glória de Jesus Cristo, invertendo agora a curva deste processo. Oh, glória! O Senhor Jesus começa a revelar sua glorificação e exaltação no terceiro dia de sua morte. Agora começa o processo de inversão dessa curva. Inversão dessa curva, né? Do extremo de humilhação. Aí Deus, no momento certo, no momento oportuno, fez com que seu filho ressuscitasse. E aí passou a exaltação de Jesus Cristo a partir daquele momento. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Assim, a igreja evangélica protestante deve sempre equilibrar a mensagem da humilhação. Nós precisamos entender e crer que Jesus Cristo, Deus se fez carne e se humilhou, crer nisso, entender e crer nisso, porém, equilibrar a mensagem da humilhação com a mensagem da exaltação de Cristo, para não se correr o risco de superestimar o Cristo humilhado, como se ele estivesse padecendo na cruz sem fim. O que é isso?
que é isso? Muitas religiões ficam muito apegados, ou muito apegado, ao Cristo humilhado, ao Cristo que padeceu, e somente padeceu, e somente sofreu, e somente foi humilhado, e somente padeceu, e somente sangrou, e somente apanhou, e somente... Nós precisamos equilibrar isso. Isso significa, a iconografia do Cristo humilhado. O que é a iconografia do Cristo humilhado? Iconografia é a representação por imagem, representação por símbolo, representação por sinal. Iconografia do Cristo humilhado. O que é isso? É ter sempre sinais, símbolos, imagens do Cristo padecendo. E eu peguei essa imagem num blog de cunho católico, e essa imagem me chamou a atenção, que mostra a imagem de um homem representando Jesus Cristo, e embaixo ele diz o seguinte: você vai permitir que me flagelem ainda mais? Isso é iconografia, isso é uma representação do Cristo humilhado, e ficar só com a humilhação de Cristo. Isso é muito prejudicial para a nossa fé. É muito prejudicial para a nossa fé. Agora, vamos ver aqui, um Cristo derrotado. Exatamente. Um Jesus que padeceu e precisa da nossa ajuda. Um Jesus que padeceu e sofreu e... Cadê a vitória? Cadê o Senhor que ressurgiu dos mortos? Cadê o Senhor que venceu a morte? Sofreu sim, padeceu em nosso lugar, mas Ele ressurgiu. Ele tem todo o poder. Cristo ressurreto. Não há um Senhor morto no ensino bíblico protestante, mas um Senhor perfeitamente vivo, o qual venceu a morte e removeu a pedra do sepulcro de dentro para fora. Ninguém foi lá, arrastou aquela pedrona na entrada do sepulcro, deu uma chacoalhada em Jesus e falou: agora é hora de você ressurgir. No domingo pela manhã, na madrugada, Deus deu a Jesus Cristo, aquele homem que estava lá morto, a vitória sobre a morte. E Ele, com o seu poder, abriu a pedra do sepulcro e saiu dali, andando, perfeitamente vivo, um corpo glorificado. O nosso Senhor ressurgiu. Aleluia! Se isso não for a razão da nossa fé, nós seremos os mais infelizes dos homens. O nosso Senhor ressuscitou, como disse as mulheres, e uma delas disse: Rabone, é o mestre que está falando comigo. É a voz do meu Senhor que está conversando comigo. O meu Senhor ressuscitou, aleluia. Por isso que nós precisamos sempre contrabalancear a humilhação com a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 24, de 1 a 12. Removeu a pedra do sepulcro de dentro para fora no domingo pela manhã. Vamos ler Lucas capítulo 24, de 1 a 12. Vamos lá. Eu peço por favor que quem está à minha direita leia os versículos ímpares, e quem está à minha esquerda leia os versículos pares, ok? Vamos lá. Capítulo 24, versículo 1. À minha direita. Vamos bem forte para sair na filmagem, para sair bonito, hein? Versículo 1 do capítulo 24 de Lucas. Vai. Acharam aí da minha direita? Vamos lá. 1, 2, 3, isso aí. Vai, puxa, Marcão. Três.
aleluia, que texto belo. É tão impactante nós lermos o texto do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, mas também deve ser tão impactante a mexer com o nosso ser, quando nós lemos a respeito da ressurreição do nosso Senhor. Nós cremos num Deus vivo. Maomé foi enterrado e o corpo dele foi retido pela morte. Buda foi enterrado e o corpo dele foi retido pela morte. Mas Jesus Cristo ressurgiu. E o nosso Senhor vive. E pessoas viram isso. E testemunharam disso. E pregaram isso. E os nossos amados apóstolos dispersaram essa verdade para o mundo inteiro. E hoje chega até nós. Que o nosso Senhor vive. Você viu? Não, você não viu. Mas você crê pela fé. Que o seu Senhor ressurgiu da morte. Que no sepulcro o corpo dele não estava mais lá. Como se nós estivéssemos lá. Esse relato de Lucas é perfeito. Parece que nós estamos entrando dentro daquela cena em que as irmãs chegam perante a porta a pedra do sepulcro removida, e elas olham e falam: o Senhor não está mais aqui. O que aconteceu? De repente 2 homens, anjos, aparecem para ela. Mas o que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que vive. De repente elas vão correndo lá para casa e contam para os apóstolos. E os apóstolos falam: não é possível, elas estão delirando, estão ficando loucas. Vamos lá ver. E Pedro e João correm. Pedro chega na frente, entra com tudo para dentro do sepulcro e olha: é verdade, o meu Senhor ressuscitou. João entra depois e confirma que o seu Senhor amado não está mais ali. Eles voltam para casa e contam a verdade: as irmãs estão certas, ele ressurgiu. De repente, num outro lugar, tem discípulos andando, e Jesus aparece a caminho de Emaús, e eles ouvem a voz do Senhor. E eles, parece que aquela voz é familiar para eles, quando eles percebem ao Senhor Jesus. E o coração deles queimava. De repente o Senhor aparece para os apóstolos do nada, no meio de uma sala, e fala: eu estou vivo. Eu ressuscitei, como eu disse para vocês. Eu disse, a minha palavra é a verdade. Eu não frustrei vocês. Eles estavam muito tristes. Eles estavam perdidos naquele momento. O Senhor Jesus disse que ele viveria, mas ele morreu, acabou tudo. Os apóstolos, os discípulos, aquelas mulheres, todos estavam tristes, estavam decepcionados. Mas de repente Jesus chega para eles e mostra: eu estou vivo, eu disse isso para vocês. E agora eu vou ao céu e mando o Consolador a vocês. E a partir daqui, falem isso para todas as pessoas. Aleluia. O nosso Senhor ressuscitou. Jesus Cristo foi exaltado. Logo, uma das compreensões marcantes da igreja evangélica protestante é a cruz vazia. A nossa iconografia, vamos dizer assim, o nosso símbolo, a imagem, é da cruz vazia. Não é a cruz com Cristo padecendo e padecendo e padecendo e não parando de sofrer. Não, Cristo saiu dali. Não, Cristo não está mais na cruz. Não, Cristo não está crucificado mais. Ele se entregou, ele se sacrificou, ele se fez no nosso lugar, sacrifício no nosso lugar. Mas ele foi morto, mas ressuscitou. E a cruz hoje está vazia. Tão importante quanto sua humilhação foi a exaltação de Cristo, pois a nossa fé repousa e está segura não somente na entrega sacrificial. O que é a entrega sacrificial? Você não conseguiria se sacrificar para pagar os seus pecados. Deus não aceitaria a sua oferta. Por isso que Cristo se sacrificou no seu lugar. Por isso, oferta sacrificial e vicária. Acabei de dizer. O que é vicário? É uma morte sacrificial no seu lugar. Substitutiva. Deus aceitou, vamos ver daqui a pouco, né? De Cristo para perdão dos nossos pecados, mas também na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte.
A ressurreição de Cristo é a prova absoluta de que sua oferta pelo pecado foi aceita pelo Pai. Por quê? Apresentando a todos os seres criados sua vitória sobre a morte. Cristo não tinha pecado e a morte não pôde deter o corpo dele. Por quê? Cristo ressuscitou, ou seja, Deus aceitou o sacrifício de Cristo, senão ele estaria morto. O salário do pecado é a morte. Se Cristo ressurgiu, ele não foi retido pela morte. A vitória que nós temos está em Cristo Jesus. Você peca sim e você merece a morte, mas em Cristo Jesus ele te deu vida e vida em abundância. Apesar dos seus pecados, ele perdoou através do sacrifício e te deu uma nova vida e uma vida eterna com ele, porque nós vamos ressurgir, nós vamos ressuscitar com ele. Nós não estaremos retidos pela morte. Aleluia! Pela oferta que Deus aceitou em Cristo Jesus, escapando da morte como a água perpassa os vãos dos dedos. A morte não pôde retê-lo. A morte não teve poder sobre Jesus. Jesus ressuscitou. E de repente, no domingo pela manhã, o corpo de Cristo passa a ter vida novamente. E ele, homem, ressurge da morte e vai ao céu. Estado glorificado de Cristo, e aqui a gente caminha para o final. O estado glorificado do corpo de Cristo é superior e melhor, inclusive, do que a humanidade experimentou antes do pecado. Vocês se lembram como que era o estado do corpo de Adão antes do pecado? Não tinha doença. Não tinha pecado. Isso, não tinha sofrimento. Exatamente, o estado do corpo de Adão antes do pecado. Mas o corpo de Cristo, agora glorificado, que nós teremos um dia nele, é superior ao estado do corpo de Adão antes do pecado. É muito melhor. É muito melhor. Por isso que quando a gente fala assim, nós vamos ressurgir com Cristo, nós teremos um corpo igual ao de Adão. Não, você vai ter um corpo igual ao de Cristo. Adão é limitado. Adão terá um corpo de Cristo quando no último dia. Não é você, nossa, a minha esperança é ter um corpo como o de Adão, que ele não sofria, ele deu nome para todos os animais. Pensa numa mente brilhante. E é de Cristo. Não, o nosso corpo será de Cristo. Perfeito, glorificado. Como aconteceu, justamente. Uma das perfeições do nosso corpo glorificado é não conseguir mais pecar. Adão pecou porque ele teve possibilidade de pecar. E o livre-arbítrio de Adão lá naquela época, antes do pecado, ele usou decidindo pecar. A partir dali, todos nós temos um livre-arbítrio para caminhar para o mal. Só. Muito bem. Segundo ponto, Cristo com o corpo glorificado aparece do nada no meio dos discípulos. Vocês veem, né? Nos últimos capítulos dos evangelhos, eles relatam isso. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, João mostram que Jesus, após ressurreição, ele aparece do nada no meio dos discípulos, tendo pleno domínio sobre a densidade de sua matéria e as leis da física. Explica isso para nós, universitários. Não tem como. É Deus. A resposta é Deus. Jesus Cristo, homem Deus. Ele fazia com que a densidade da sua matéria não se sujeitasse às leis da física. E de repente aqui ele aparecia lá, e de lá ele aparecia acolá. Fisicamente. Não era um holograma, não era uma aparição mística. Fisicamente. Ele ascende aos céus como prova visível de que ele venceu na terra e retorna ao seu trono celestial como Deus homem, reunindo em suas mãos o domínio dado pelo Pai sobre tudo e sobre todos. Ele, homem, começou a subir no meio de uma multidão, aproximadamente 500 pessoas. Ele sobe dizendo que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E diz: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Não é porque os discípulos e os apóstolos estavam vendo Jesus subir e falar, agora ele vai embora mesmo. Não, ele diz, eu estou com vocês. Eu estou com vocês
até a consumação dos séculos, pelo meu Espírito. E você tem dentro de você agora, você que crê em Jesus Cristo, tem o Consolador. Jesus Cristo está dentro de você, o Espírito dele que consola, que te dá ânimo, que te dá força, que faz você crer em Deus, que te dá esperança, que renova a sua esperança, que renova a sua força, e faz você caminhar, e faz você ter aquela esperança da vida eterna, e faz com que você e eu não olhemos para esta vida terrena, finita, temporal, mas os nossos olhos da fé, através do Espírito Santo, olhamos para a eternidade como a nossa esperança real e verdadeira. Porque Deus assim disse para você e para mim. E o Espírito Santo solidifica essa verdade nos nossos corações e acalma a nossa alma. Nós temos o Espírito de Deus em nós. E último ponto, e por fim, em breve Cristo Jesus voltará com grande poder e glória para julgar vivos e mortos sobre o que tiverem feito por meio do corpo. Jesus Cristo, com todo o seu poder e com toda a sua justiça irretocável, julgará vivos e mortos. E se você não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como você escapará no dia do juízo? O apóstolo Pedro diz isso. Não há outra maneira. Não há outra maneira a não ser crendo em Jesus Cristo, rendendo-se a Ele, se arrependendo dos seus pecados, crendo que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, se entregando a Ele, dizendo: o Senhor é Senhor da minha vida. Eu quero viver por Ti, em Ti, agradando ao Senhor, e anelando e desejando e tendo a esperança da vida eterna. Um dia Jesus vai voltar. Não é porque as pessoas acreditam ou não acreditam que isso é verdade. Isso é verdade, você acreditando ou não, Ele voltará, porque Ele disse isso. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora esse texto parece que faz mais sentido para nós, né? Quando a gente vê a humilhação e a exaltação de Cristo. Filipenses 2, 9 a 11. Entregue sua vida a Jesus Cristo hoje. Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador enquanto há vida hoje. Oportunidades de arrependimento Deus dá para você dizer: não quero mais a vida que eu tenho, não aguento mais a minha vida, eu sou pecador. O primeiro passo para crer em Jesus Cristo é arrepender-se. Eu preciso de Jesus Cristo, eu preciso de um Salvador, eu preciso de algo que é mais forte do que o meu pecado, que é tão forte em mim. E Jesus Cristo entra na sua vida e te dá um novo viver, um novo sentido. Transforma a sua vida, transforma a sua mente. Por isso, se você não crê em Jesus Cristo nesta manhã, hoje, há uma oportunidade de você declarar: eu creio em Jesus, Ele é tudo do que eu preciso para a minha vida, para a minha alma. E a partir daí, quem sabe você possa pedir o batismo para confirmar o agir da fé no seu coração. E converse com algum presbítero da sua igreja, dessa igreja. Fala: eu quero me batizar. Eu quero uma nova vida em Cristo Jesus. Eu creio que Ele é o Senhor da minha vida. Eu quero me batizar. Oh, que festa! Quando um pecador se arrepende na terra. Aleluia! Então a pergunta 28 para encerrar: em que consiste a exaltação de Cristo? A resposta, todos juntos, bem forte. A exaltação de Cristo consiste em Ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai, e em vir para julgar o mundo no último dia. Aleluia! E nós oramos agradecendo ao Senhor. Muito obrigado pelo Salvador Jesus Cristo, o nosso Salvador exaltado, que se humilhou, que se entregou, mas Ele ressurgiu dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. E a partir daí, a nossa esperança é firme em Jesus Cristo ressurreto,
Louvado seja Deus, no nome de Jesus. Amém.